quem foi Judá? Judá foi o quarto filho de Léia com Jacó. Judá era também irmão, portanto, de José, governador do Egito. Judá tem uma grande importância na história, até mesmo porque Judá ele impede a morte de José, que estava sendo ali planejada pelos seus irmãos. Judá intervém e ele sugere que não mate, mas que venda. José é vendido. E Judá, após esse momento dessa trama formada pelos seus irmãos, Judá não volta para a casa do pai. Judá ele vai para Adulão. Em Adulão ele conhece um amigo com quem ele se relacionava, chamado Ira. E ele se hospeda na casa desse homem. Não sei o grau de afinidade que eles tinham, se o grau de relacionamento era o suficiente para hospedar-se na casa desse homem, mas a questão é que ele se hospedou na casa desse adulamita. Nessa terra de Adulão, ele vê uma mulher chamada Sua, filha de um cananeu. Tudo aquilo que era horrendo aos hebreus, mas como Judá já não está imbuído e envolvido com as leis do pai, com as leis dos hebreus, ele está distante, ele se entrega à paixão e ele casa com essa mulher. Com ela ele tem 3 filhos, primeiro segundo Onã, o terceiro Será. Após o nascimento dos filhos, eles crescem e Judá pega uma esposa, Tamar, e dá ao seu primogênito A Bíblia não dá muitos detalhes sobre esse mas o que a Bíblia diz é que ele era mau, e era mau o suficiente para Deus matá-lo. Ele era tão mau que Deus decide exterminar esse homem da face da terra. Não sei o que ele fazia, mas para Deus não agradou e Deus tirou a vida desse homem chamado Como a lei do levirato ordenava que o irmão do meio deveria casar-se com a viúva do seu irmão e deixar descendência para o irmão que se foi. O primeiro filho desse casamento seria uma homenagem, seria em nome de o irmão morto. Então, Onã, que era o segundo do meio, tomou Tamar por mulher, mas na hora de coabitar com ela, na hora de se relacionar com ela, a Bíblia diz que ele jogava o sêmen na terra. E como isso era algo estabelecido pelo próprio Deus, Deus não gostou. E a Bíblia diz que Deus mata também Onã. Quando chega no terceiro filho, que era o mais jovem, Será, a Bíblia diz que Judá teme. E Judá oculta o filho. Tamar sabia da existência do menino, mas ele ainda era muito novo. Então, Judá faz uma promessa a Tamar: vai para a casa do seu pai, porque quando esse menino crescer, te darei ele por marido. E ela vai. Tempos passam e a ansiedade toma conta do coração de Tamar. A Bíblia diz que um dia Judá estava indo tosquear as ovelhas em Tímina e falaram com Tamar. Falaram com Tamar que dessa visita de Judá a Tímina. E Tamar, com um plano maligno, com um plano maquiavélico, ela se veste de prostituta e se coloca no caminho de Judá. E para pôr em ação o plano, a intenção era atrair Judá, para forçar que Judá tivesse um filho e desse em herança. E desse um filho a ela, até porque a viúva naquela época, ou ela dependia do marido ou do filho, ou do pai, voltava para a casa do pai.
E era o caso dessa mulher. Mas a mulher que voltava para a casa do pai era uma desonra. A viuvez naquela época era tida como desonra. Então, ela se precipita. Coloca os cavalos na frente, a charrete na frente dos cavalos. E ela se coloca na frente do caminho. E o mais assustador é que Judá, quando vê Tamar, não sabendo que era sua nora, ele se enamora com ela. Ele se sente atraído pela prostituta. E ele se aproxima e pergunta: o que eu te darei para você se deitar comigo? E naquele momento, por mais assustador que seja, o plano de Tamar deu certo. O plano de Tamar de que a roupagem de uma meretriz atrairia Judá, um homem piedoso, funcionou. Ele foi atraído por ela. E ele se deita com Tamar. Na hora de ir embora, chegou o momento de pagar a dívida. E ele fala: não tenho nenhum dinheiro aqui, mas eu trarei um cabrito do meu rebanho. Mas aí ela fala: mas o que você deixará de garantia? E ele deixa o cajado, ele deixa o seu selo e ele deixa também o seu lenço. O lenço era feito como um cordão, ficava no pescoço. E era com lenço que eles enxugavam sobre o suor do deserto e dos trabalhos do dia a dia. Então aquilo representava muito para nós. Nada paga o nosso suor. Nada paga o cajado que está nas nossas mãos, que representa a nossa autoridade, somada à nossa integridade. É com cajado que se apacenta ovelhas. É com cajado que se mantém as ovelhas na linha. Não se afasta ovelha com cajado. Aproxima ovelha com cajado. Impede delas fugirem com cajado. E ele entrega o cajado, como quem diz: não me interessa as ovelhas. E ele dá também o seu selo. E o que era o selo? O selo era uma peça, como se fosse um anel, que tinha a assinatura de Judá. E Judá estava dando na mão daquela mulher o cajado, o selo e também a sua identidade, podemos dizer assim, a sua assinatura. Ele entregou todos os sinais ali de identificação dele para aquela mulher por um momento de pecado, de prostituição. E ele vai embora. No outro dia ele manda Ira, o seu amigo adulamita, voltar até o lugar e entregar o cabrito para pegar seus pertences de volta. Mas para sua surpresa, Ira chega lá, pergunta onde estava a mulher. E é dito a Ira que nunca houve meretriz naquele lugar. Era algo que não acontecia. Aquele lugar não era, por costume, um lugar onde as meretrizes se prostituíam. Então ele volta com o cabrito e ele perde os seus pertences, suas identificações, e fica por isso. 3 meses depois, Judá na sua tenda, e vem um burburinho. Judá, Tamar adulterou. E até grávida está. Judá, o homem que pecou com Tamar, que adulterou com Tamar, quando ouve que ela adulterou, sem pensar, ele fala: arrancai-a e queimai-a. Arranque ela e queima ela. Arranque ela para que ela seja queimada. O mesmo Judá que adulterou por esses dias, negociou coisas que eram inegociáveis, até mesmo a sua história. Ele negociou rebanho para poder pecar com aquela mulher, com aquela meretriz. Ele entregou coisas importantes na mão dela. E agora, mesmo tendo esse pecado em conta, na sua consciência, ele tem a capacidade de, quando ouvir, ele fala: que ela seja morta, que ela seja queimada. E no momento do ato, da sentença, essa mulher ser sentenciada, ela pede a palavra. E ela fala só mais algumas palavras, as últimas palavras. E ela fala: o pai dessa criança
que eu estou esperando é o dono desse cajado, é o dono desse lenço, é o dono desse selo. E todos puderam ver a identificação, a identidade de Judá. Todos identificaram que os pertences eram de Judá. E os olhares que estavam para Tamar se mudaram para o patriarca, para o líder da tribo. E quando eles olham para Judá envergonhado, se aproxima de Tamar e ele fala: se afastem dela. Ela é mais justa do que eu. Judá entendeu o propósito. Ele fala: ela é mais justa do que eu. Eu pequei. Eu falei que ia fazer e não fiz. Eu falei que daria o meu filho e não dei. E ele entende o seu pecado, e prova de que ele se arrepende é que ele nunca mais, a Bíblia dá esse relato, que nunca mais teve relações com ela. Porque uma coisa é você pecar quando você não sabe. É ruim, é danoso, mas você não sabe, você não sabia. Foi um acidente. Mas outra coisa é quando você peca por planejamento. Você planeja pecar. Você peca. Esse pecado terá peso. Esse pecado terá consequências maiores. Porque o que muda são as consequências. Dessa gestação, lhes nasceram Pérez e Zerá. 2 filhos. Foi uma gestação gemelar. E na gestação, no momento do parto, um conflito, porque era uma gestação gemelar e um filho havia colocado a mão primeiro. E quando ele coloca a mão primeiro, alguém tem a ideia de colocar uma fita vermelha, marsala, e coloca uma fita quando ele coloca a mão. O primeiro filho que saiu na gestação não foi o que estava com a fita, foi o último. O primeiro que sai é Zerá e o segundo que sai é Pérez. Pérez, quem botou a mão primeiro, quem saiu primeiro foi Zerá, mas ainda assim foi identificado e a bênção ficou sobre Pérez, o que saiu por último. E que essa bênção alcance a tua vida. Ainda que muitos saiam primeiro, ainda assim Deus irá identificar, Deus irá colocar os holofotes sobre você. Ele vai tornar perceptível para todos que você primeiro foi quem colocou a mão. Viram a obra toda completa e acharam até que era o próximo, que era aquele que tinha feito. Mas aí Deus vai provar que quem fez, quem trabalhou para que tudo ficasse daquele tamanho, daquela proporção, foi quem colocou a mão primeiro. E Deus estava vendo. E ele marcou com o seu sangue, que era a pulseira de cor vermelha. Pérez, ele vai ali fazer com que Judá entre para a genealogia de Jesus. E esse Judá, após o arrependimento, ele é conhecido agora não como aquele homem que pecou com a sua nora, ou pecou com uma meretriz, porque não sabia que era nora, ele não foi para pecar. Prova disso que ele não levou o pagamento. Ele não foi preparado para pecar. Ninguém vai preparado para pecar. A pessoa vai e acontece. Por isso que nós precisamos andar em vigilância, em oração, ter nossos pés bem firmados na rocha, para que quando a tentação ou a aparência do mal surgir, nós possamos desviar-se do caminho dela. Pérez vai fazer parte, ali vai ser um ancestral de Cristo. E Judá agora, aquele homem que pecou, vai ser agora conhecido, não como aquele homem que pecou, mas como povo de Judá. Olha que lindo. E tudo trazendo a origem desse homem. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus, leão da tribo de Judá. Qual que era a tribo que foi mais forte, a tribo que mais demorou a se corromper? As 10 tribos se corromperam primeiro através de Jeroboão. Mas a tribo de Judá, que era a tribo menor, mas se tornou grande em proporção e em autoridade espiritual, demorou a cair. Caiu, mas se tornou forte, porque Deus levantou e Deus deu ali autoridade a essa tribo devido à sua capacidade de resistir à idolatria e de resistir tudo aquilo
que os pagãos foram entrando e que entraram por intermédio principalmente das 10 tribos ali do norte. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra aos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.